Olá, Olá, bem-vindos aos Sinais do Destino. Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Hoje nós vamos falar de uma carta que o assunto dela não seja complexo, mas ele não pode ser tratado com superficialidade. É uma coisa muito profunda e a gente tem que falar, talvez um pouco, se estenda um pouquinho mais o nosso vídeo, mas é necessário porque vai ajudar muito vocês. Sim. O nome da carta é O Enforcado, o Homem Pendurado. E quem conhece de tarô sabe que essa carta fala de sacrifício, né? Mas tem uma coisa, quem não conhece o tarô e você dá assim, deixa eu ver esse baralho de tarô, automaticamente a pessoa que não conhece, ela faz isso, ela arruma a carta para isso. E depois nós vamos voltar nessa figura aqui, nós vamos explicar melhor esse tipo de coisa. Então, sacrifício, Valmir. Sabe de onde vem essa palavra? Sacrifício. Sacro ofício. Tornar sagrado. Sim. E parece que tornar sagrado... O que é tornar sagrado? Transcender alguma forma física que vá para um plano que a gente desconhece. Vá para o sagrado. Para aquilo que está acima de nós. E tudo que é do sagrado, em todas as lendas, a gente viu o sacrifício de Jesus Cristo, que sofreu para poder morrer e ressuscitar, de Dionísio, que sofreu, foi despedaçado e morreu para poder ressuscitar, de Odin, que morreu, sacrificou, foi morto para ressuscitar. Enfim, isso daí em várias culturas, em várias religiões, essa coisa é colocada assim, para se tornar sagrado, você precisa passar pelo sacro ofício, pelo sacrifício. E nós sabemos que o sacrifício, ele não é uma coisa muito agradável de se passar, não é? Não, e ninguém quer, né? Ninguém quer. Só que não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Quando aparece essa carta, a pessoa já sabe que a vida vai parar. Então, o que vem antes dessa carta? O Rider, ele colocou o número 8 para essa carta, mas na realidade, em todos os outros baralhos, essa carta é o número 11. Então, o tarô vem pelo princípio do louco, ele conta uma história até chegar aqui, que é uma plenitude, que a mulher pegou o leão e domou. Então, porque essa carta antecede o louco e a morte vem depois do louco. Então, essa sequência, nós falamos da morte já no outro vídeo, se você não assistiu o vídeo da morte, assista ele o antes ou depois para poder entender o que nós vamos falar aqui. Então, o que acontece? Quando a vida da gente está indo bem, né? Nós começamos com dificuldade, lembra o mago, a dificuldade inicial? Sim. Nós quase que saiu um curso aqui, né? Mas ainda não, precisa estudar muito para chegar nisso. Vocês vão começar a entender a dinâmica do tarô e vai ver que é fantástico isso. Então, vai passando pelas dificuldades iniciais, vai conquistando as coisas, até que chega numa plenitude. Você pode notar que todo mundo que chega numa plenitude fica assim, agora é felizes para sempre, porque nem contaram nos contos de fada pra gente. Aí a vida dá uma trancada. Ela dá uma trancada e as coisas parecem não dar certo. Elas começam a meio que desgringolar, meio que... Porque precisa de uma transformação. Já chegou no final aquele ciclo e precisa de outro. Tudo na vida é feito em ciclo, certo? Então termina um ciclo, começa o outro e se renova assim até a nossa morte física e depois a gente não sabe, deve continuar nessa mesma essência. O que acontece? O sacrifício, ele tem a ver com uma certa dor e com sofrimento. Então tem aquele ditado, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque você, vejam bem, segura aqui de novo para mim. Ele está pendurado, chama um enforcado ou pendurado. Ele está pendurado por uma perna, fazendo o símbolo de Saturno aqui na perna dele, né? Ele está com os braços para trás, eu não sei se ele está amarrado ou não, mas se você perceber, se você virá-lo, né? Ele está com uma expressão serena e tem até uma auréola de luz em torno da cabeça dele, né? Então o que acontece? Ele não está com cara de que ele está sofrendo.
E parece que ele pode se desamarrar e sair dessa situação a hora que ele quiser. Sim. Né? Mas, pelo jeito ele está de cabeça para baixo, porque ele tem que olhar as coisas de um outro ponto de vista. Pode ser, sim. Né? Porque quando você... É difícil quando a gente conquista uma coisa, né? A gente tende a sossegar, né? E no sossegar, as coisas começam meio que a parar e a dar errado para chegar na transformação da morte, que depois da morte tem outras coisas, daí tem outras cartas boas também. Que a morte, não, já falamos que não significa só morte física, até pode ser, mas essa transformação de ciclo em ciclo que a gente passa da vida, quem vive muito sabe disso. E aí precisa passar por isso. Porque você, quando as coisas estavam boas e você se sente que as coisas não começam a não ir bem, e tudo que você tenta fazer não dá certo, não dá errado, você tem que ficar quieto. Esperar a transformação chegar. Que aí é o destino que está fazendo. Aí não tem jeito. Tem que ficar quieto e esperar. Aí é que eu falo que a dor do parar é inevitável. Sim. O sofrimento é opcional. Se você ficar sofrendo aquela coisa toda, fica uma agonia isso aqui. Ou então você se solta, você não quer saber mais disso, vou procurar outra coisa. De se desprender, né? É. Mas esse negócio de conquista, assim que você falou, né? As pessoas sempre buscam conquistar algo para ela. E elas têm com aquela base assim, elas procuram que não se sacrifiquem, elas não gostam de se sacrificar. Não. E o sacrifício para as pessoas, na maioria das vezes, é se esforçar. Né? Que é o mais fácil, óbvio, ser ideal, evidente. Né? Estalar os dedos, assim você consegue as coisas. Mas elas já vão, no entendimento do sacrifício, né? Sacrifício não é sofrer, exatamente essa palavra, não quer dizer sofrer. É ter um esforço. É ter um esforço para chegar ao ideal. Mas quando a pessoa chega naquele ponto, quando o enforcado aparece, a pessoa está naquele ponto que ela já está mimada, já conseguiu tudo, está tudo dando certo. Aí chega uma nova dificuldade, que aí, quando acontece isso, que você não consegue se mexer, não consegue, as coisas você tem que esperar com serenidade, que não está enforcado, né? Se você espera, você não sofre. Quer dizer, não é agradável. Se você chega numa situação dessa, é porque você está no enforcado. E a transformação é inevitável, ela vai chegar, o destino vai trazer. E aí você tem que lidar com ela. Porque dizem o seguinte, dizem não, e é um fato da vida, né? Quando você chega conquista alguma coisa, e você tem um poder, um certo poder, nem que seja sobre a sua própria conquista, a questão, e às vezes é até rápido, a conquista, e às vezes ilusoriamente assim, até mais fácil, e não é uma questão que foi fácil, foi uma questão de capacidade, mas o problema todo da vida não é a conquista, é mantê-la. Isso. Quando a pessoa conquista, e aí ela chega a um ideal na cabeça dela, que ela, eu quero chegar a isso, ela consegue, né? E aí, como todo mundo, fica displicente. Sim. Não com aquela conquista, mas que está em volta o que rodeia, o que depende dela, o que depende das coisas. E ela não faz um pensamento, uma análise de como ela chegou ali. Porque conseguiu ultrapassar esses obstáculos. É verdade. Nem que sejam burocráticos. É verdade. Mas ela não mediu, porque ela conseguiu passar, ela esquece. E o enfocado faz ela ter que meditar sobre um outro ponto de vista. Porque, e faz pensar... Sabe aquela gente que fala assim, continua, não, faz pensar... Não, faz pensar que aquilo onde ela chegou é exatamente aquilo para ela. Né? Ela despreza até a vida, porque ela acha a medida de valores dela chegou até aquele ponto. Né? Sim. Mas se é satisfatório para ela, não é? Não. Pode não ser. Mas você se limita na sua própria capacidade. Porque você chega até um ponto confortável, né? Não quer mexer. E não ambiciona. E a ambição não está relacionada à ganância, efetivamente. Ambiciona o que é? Você sempre ambiciona o melhor para você. Ou para os seus. Você sempre ambiciona o melhor. E esse melhor para você é conforto, né? É conforto. Mas você está relacionado ao conforto. Você consegue no limite. Não falo só de conforto material, falo de conforto emocional, conforto espiritual, conforto. Sim. Não tenho mais problemas. Só que as pessoas não veem
que durante toda a vida da gente, o quanto dura a vida da gente, a gente vive passando pelo enforcado e pela morte. Por exemplo, nós nascemos, e o que é interessante, você vê que ele está de cabeça para baixo. Nós nascemos assim. Nós nascemos da nossa mãe, mesmo que seja cesárea ou parto normal, a cabeça tem que sair primeiro. E os pés saem por último, né? Então, o sacrifício de nascer, a criança chora quando nasce, né? Então, depois, a criança tem que mamar, a criança depende dos pais para ser limpa, para ser alimentada, para ser tal. Depois ela tem que aprender a andar, depois ela aprende a correr. Tudo é um sacrifício. Quando ela conquista essas coisas de correr, de andar, né? Aí, tudo bem, tá alegre. Depois ela começa a perder, com o tempo, essa capacidade de correr. Com a velhice, com essa coisa toda. Sim, sim. Ou quando sofre um acidente, né, que é uma tragédia, fica paraplégico, aí tem a tal de superação. Isso é um exemplo, né? A pessoa que sofre um acidente jovem, é atleta e tudo sofre. Quantas vezes a gente vê isso, né? E sofre um acidente, nossa, que desgraça, que horror. Aí a pessoa vai lá e se supera, ela pega um outro ponto de vista. Sim. E ela... Uma coisa que ela não via, né? Não via. Que é a capacidade a mais. É isso que o ser humano precisa prestar atenção, que ele, na realidade, ele consegue ter todas as capacidades. Ele tem capacidade para tudo. Para tudo. Gente que fica cega se adapta, gente que fica, entendeu? Que fica deficiente em qualquer forma, ela se adapta, entende? E se não se adaptar, vai ficar nesse tormento. Porque você já reparou uma coisa? Tem gente, eu não sei se a nossa cultura, do sacro ofício, sacrifício, né? Acha bonito sofrer. Acha bonito sofrer. E disputa, né? Gosta de contar vantagem, que sofre mais. Né? Você lembra aquela senhora que eu chegava? Era a avó dele, gente. Ela era assim, trágica, né? Ela era de Capricórnio. Então, com ascendente em Leão. Então, ela fazia um drama do Leão com aquela tragédia do Capricórnio do Saturno, né? Ela era uma gracinha. E eu gostava de mexer com ela. Eu falava, ô, Dona Maria. Ela, ô, meu filho, tudo bem? Aí eu mentia, assim, para ver a reação dela. Não, eu não dormi bem essa noite com dor nas costas. Ah, eu também, com dor no joelho, com dor nas costas, já aquele problema. Ela começava a contar mais, para dizer... Ela valorizava sobre... Será que é por causa do cristianismo isso? Mas o cristianismo, não é só o cristianismo que tem a base desse sofrimento, mas o cristianismo tem mais, né? Tem muito forte. E o judaísmo também, mas a base... eu não quero cometer nenhuma leviandade, porque eu não conheço profundamente a religião judaica, né? Mas eu respeito todas as religiões. Eu não estou condenando nenhuma. Eu estou falando dos símbolos delas e o que as pessoas podem entender por isso. Não, mas é isso que eu quero dizer. Então, por favor. O próprio cristão. Eu tenho um baita respeito por todas elas. O próprio Cristo, né? A Igreja Católica, né? O pós-Cristo, coisa assim, ela sempre pôs como que ele sacrificou-se por nós. Mas mas veja bem, aí eles fazendo isso, mas do que demonstra mais filmes do que a própria Bíblia, mas do que demonstra a questão. A Bíblia é só ter escritura sagrada. O sofrimento mostra. Mas aí era uma sacanagem do clero para poder dominar as pessoas. Sim, então, sofram que vocês vão ganhar o reino do céu, e o clero não sofria nada. O que ficou impregnado no ser humano? Que o sacrifício é aquilo. Porque então, o clero não se sacrificava. Então as pessoas não veem o sacrifício como um esforço para chegar a algum lugar. Ela vê o sacrifício como sofrer para chegar a algum lugar. Como finalidade. Isso. Como finalidade para ganhar o céu. Né? Então, como as pessoas são carentes, o sofrimento que aproxima as outras. Né? A pessoa chora, sempre tem alguém. Ela ganha colo. Então, é carência mesmo, o sofrer é carência. No fim, as pessoas estão procurando amor, né? Amor. E a questão da parte ruim do sentimento das pessoas, do envolvimento social até, é que é bem raso, né? Essa parte ruim de sofrer, de desgraça, isso aí é o que fica mais fácil. Porque as pessoas acostumaram, foram viciadas, isso acaba sendo um vício do ser humano. Essa questão, liga o sacrifício. E tem aquela outra coisa que a gente está tão impregnada disso, isso é muito sério que eu vou falar agora.
chega as pessoas e dizem para você ou para mim assim: nossa, você é uma excelente pessoa, você você é bonito, você é charmoso, você é eloquente, você é culto, você é inteligente. Aí 50 pessoas dão um elogio para você. Chega uma e fala assim: você tá barrigudo. Acabou. Todos os outros elogios você esquece, você fica focado na barriga e perto daquela barriga. O resto que você tem de muito mais importante, eu tenho barriga como exemplo, né? Ou então, nossa, não gosto do seu cabelo. Ou uma pessoa, todo mundo gosta de você, uma pessoa fala, não vou com a sua cara. Você foca só naquela pessoa. Você fica querendo entender por quê, como se todas deviam lhe amar, mas pois pensamento... Por que a gente tem essa coisa no foco de dar valor pro pior? A gente não descarta as outras. Eu vi uma coisa do Osho, né? Aquele guru dos anos 70 lá. Sim. Eu não louvo ninguém. Ninguém é meu ídolo. Não, mas eu gosto de pegar frases assim, que tem a ver. Interessante, ele disse assim: não adianta pensamento positivo, porque o inconsciente é 9 vezes mais forte. Então, quanto mais você coloca pensamento positivo vai dar certo, o inconsciente reage, não vai dar. Porque a gente está acostumado nessa coisa aqui. É. E tem uma coisa também, né? Que isso vem com cultural. Não importa, assim, pode ser até por imposição, e foi, né? Cultural é o seguinte: você vê, alguém pega uma enxada e derruba esse morro aí. Morro que nós temos aqui, um morro alto. Derruba uma parte dele com a enxada. Sim. Aí monta uma casinha, vai lá, super valorizado. Eu acho que é valorizado mesmo. Mas se vier alguém com uma máquina e derruba o morro, legal. Mas por que a máquina? Dou um valor na máquina porque que o cara assim, mas ele tem dinheiro. Aí o valor... O conforto. É o conforto. Aí o valor maior, mas o valor maior foi quem se sacrificou, quem quem não usou a máquina. E não é desprezando nada disso. Quem não usou a máquina. Quem não usou a máquina. É um valor maior. Aí assim, mas ele se esforçou. Não, a condição que ele tinha era mão na enxada. Agora, se eu tenho condição, ou se alguém tem condição de alugar uma máquina, nossa senhora. Mas isso é resultado de outra coisa. Resultado do feudalismo e da Revolução Industrial, aquela coisa toda de fazer subalterno e valoriza porque o esforço, aquela coisa de romantizar o sofrimento, não o sacrifício, o sofrimento. O sacrifício, vocês já viram que... Porque, por exemplo, nem todo sacrifício gera sofrimento. Já aconteceu comigo de eu abrir mão de uma coisa que eu queria muito em prol de quem eu amava. E não sofri por causa disso. Até gostei de fazer isso. Sim. Sabe? Porque ou era o que eu queria, ou era a felicidade da pessoa que eu amava. Isso daí serve para parente, para sua mãe, para seu cônjuge, não interessa. Para o seu amigo que você abre mão daquilo para aquela pessoa não sofrer, que você sabe que vai causar o sofrimento daquela pessoa que você ama. Então é um sacrifício que não te faz sofrer. Agora, se você larga a mão disso e começa a sofrer, então seu sacrifício foi em vão. Quer dizer, para você mesmo, não fez bem a ninguém. Sim, porque daí, inconscientemente, você vai culpar aquela pessoa pelo teu sofrimento. E quem quis fazer foi você. Mas você sabe que as pessoas que elas gostam de contar vantagem no sofrimento, gosta. Porque elas sempre vê o sacrifício, indiferente do que nós estamos tentando mostrar, que o sacrifício não somente é sofrimento, o sacrifício é sempre um esforço, algum momento que você vai ter que passar, que obrigatoriamente qualquer um passa, elas podem nem perceber, inevitável. Mas passa. Mas elas ligam o sacrifício a uma carga muito pesada de trabalho, de batalha, sabe? Para alguns pode ser, para outros não. E aí... Mas não é sacrifício. Mas elas entendem assim e contam como vantagem. Isso aí é a pessoa sendo besta. É diferente. A pessoa sendo besta e não querendo sair daquela situação. Por exemplo, você está empregado numa empresa, certo? Você ganha relativamente bem, tá? E você tem uma ambição de, sei lá, de fazer outra coisa na vida. Mas você foi educado que você tem que ir lá, que você tem plano de saúde, que você tem conta para pagar, que você fez família, já faz família contando com isso, né?
numa coisa que você não gosta de fazer. É um sacrifício, mas é pela minha família. Quem mandou você fazer aquilo que você não gosta em prol de uma suposta, tá? Segurança que não vai existir nunca. Então, mas isso está ligado ao sofrer. Esse é um sacrifício burro, não é um sacrifício por uma boa. Mas para a pessoa, ela quando faz isso... Nossa, é complicado isso. Mas o que acontece? O que acontece? Quando o ser humano faz isso, a pessoa faz isso, e está sacrificando, ela está contando uma vantagem. Ela se torna uma arrogante no sacrifício, porque pela minha família, porque isso aí ela vai ganhar ponto, vão se sentir pena dela. Ela acha que vai ganhar. Ela acha, mas no final das contas, socialmente acaba acontecendo isso. Tadinho, trabalha demais, não sei o que lá. Só que tem uma coisa, Valmir, se essa pessoa tiver na lama, entendeu? E ela precisar de ajuda dos outros vão dizer, tadinho, ninguém vai ajudar. Não, porque... ninguém vai ajudar. As mesmas pessoas que elogiam, né? Elas elogiam porque ainda bem que não é comigo. Não, mas elas elogiam bem, mas ficam rezando para a pessoa se dar mal. Porque elas querem contar uma vantagem. Sabe por quê? Porque a pessoa se sacrifica contando vantagem que está se sacrificando. Para a minha família, para tal. Ai, que exemplo, né? Um exemplo para os filhos, um exemplo para a família. Fica bem socialmente ali, aquele bairro, né? No bairro ali fica bem socialmente. Ela cai, nem que seja por uma fofoca. Ela perde aquele emprego. Assim, eu sabia. Porque o valor que as pessoas dão por uma questão de vício, de observação, né? Se você está bem e batalha, né? Não para em casa e tal, já fala assim, não para em casa e tal, sempre tem alguém, vizinho, que fala assim, será que ele trabalha? Será que ele não está comendo por fora, alguma coisa parecida? Por isso que daí não vale esse sacrifício. Não é? Porque as pessoas vão pensar de você o que quiser. Indiferente do que você faça, ela vai. Elas vão pensar melhor se você estiver abaixo delas. Né? Então, tá aí a coisa do sacrifício. Né? As pessoas entendem o sacrifício como um esforço absurdo, um sofrimento danado, porque também, no próprio instinto de sobrevivência, culturalmente falando, né? Não é nem do ser humano, mas culturalmente falando, é vantajoso para ele fazer sacrifício, porque ele, de alguma forma, está pegando um valor e mostrando para as pessoas que ele é capaz. Mas é ilusório. Sim, mas as pessoas viciam nisso, elas não enxergam a outra coisa. Ilusório. Então, mas é o seguinte, quando sai essa situação, vocês estavam numa boa e de repente a vida deu uma parada assim, que você não consegue sair do lugar, o negócio é esperar a transformação chegar. Porque ela vai chegar, não tem jeito. E essa transformação é sempre benéfica, porque você vai ver a vida por um outro ponto de vista, você vai amadurecer. Quantos de vocês falaram assim, eu com 20 anos eu não sabia tudo que eu sei aos 30, ou aos 40, ou aos 50, eu com 50 com a cabeça de 20, porque é graças ao enforcado que a gente passa, e a morte que a gente passa por essas transformações, que a gente vai amadurecendo e tendo uma riqueza. Então, confia no destino, sabe? Porque só se você teimar em sofrer, que você vai ficar por mais tempo nisso. Ou vai ficar por mais tempo nisso se não tentar ver por um outro ponto de vista. Então, quando chegar numa fase de vida assim, para e tenta, que é difícil, ficar o mais sereno possível. E se pudesse... E quanto mais você... quanto mais rápido você conseguir se desamarrar e soltar o pé por entender as coisas por um outro ângulo, melhor para você. A transformação é benéfica, a catarse é maravilhosa, tá? Gente, a gente estendeu um pouquinho mais, eu avisei que ia estender, porque o assunto é complexo. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aí nos Sinais do Destino, que a gente faz até um segundo vídeo sobre o enforcado, se for necessário. Se vocês pedirem, a gente até estende mais esse papo. Tá bom? Então, não esqueça do nosso ritual. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, dê seu like, toque o sininho se não tocou para receber as nossas notificações, divulguem, conversem com a gente e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.